Com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Podeis sentar, meus irmãos. Nesta noite, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que sabemos que não podemos perder, principalmente no reino de Deus. Agradecer a Deus pela ligação do meu amigo, pastor Jário Teixeira, para que eu pudesse vir aqui hoje ministrar a palavra, tendo ele um compromisso fora do estado. Agradecer aos companheiros, ao evangelista bem recomendado pelo pastor, para a minha pessoa, que está à frente deste trabalho, aos demais evangelistas, aos demais obreiros, Nael e os demais que eu conheço há muito tempo, nobre vereador e etc. Queridos irmãos, seja glorificado nesta noite Sua Majestade, Pai, Filho e Espírito Santo. Viemos esta noite para nossas almas glorificar a augusta, perfeita, sublimada, elevada, singular, a Trindade. E Deus está neste lugar. E direi com toda a certeza de minha alma que Deus não aceita o silêncio das sepulturas e nem tampouco o vazio dos corações, porque um dos títulos de Deus nas páginas laureadas da Bíblia é Deus vivo. Cadê a mão dos vivos, por gentileza? E as Escrituras, doravante, assim diz: tu não és Deus dos mortos, mas dos vivos. Os vivos é que louvam a este Deus vivo. A vida de Deus pressupõe e inclui luz, atividade e vitalidade. Viemos adorar a um Deus que vê com os olhos que não se escurecem, que fala com a língua que nunca gagueja, que escuta com a audição que nunca se fecha, e que escreve com a caneta que nunca falha, e trabalha com a mão que nunca se cansa, operando eu, quem impedirá? Ninguém impede. Este é o Deus da igreja, é o Deus todo-poderoso, é o Deus majestoso, é o Deus dos montes, é o Deus dos vales, é o Deus de cima, é o Deus que pode fazer o que nós não podemos fazer. Ele é Deus que impera, é Deus que opera, é Deus que exorta, é Deus que consola, é Deus que levanta, é Deus que quebranta, é Deus que aviva, é Deus que guia, é Deus bondoso e maravilhoso, gracioso e elevado. Acima dele ninguém, abaixo dele todos. A soberania está com ele, o domínio está com ele, e a igreja tem ampla liberdade de adorar sua majestade, Deus, com a voz da alma, com a voz da consciência culto-racional e com a voz do Espírito. O Senhor não nos trouxe para uma reunião de liturgia simplesmente, mas para uma adoração fervorosa. Abra a sua boca, por gentileza, e adore ao Senhor dos senhores, ao nosso grande Deus. Digam amém. Abramos nossas Bíblias no capítulo 2 da carta do apóstolo São Paulo, enviada, escrita, direcionada ao jovem pastor Tito. Carta de Paulo a Tito, Novo Testamento, para os menos esclarecidos, depois de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 11. 2 e versículo 12. Capítulo 2, versículo 11.
Para ganhar tempo, assim está escrito. Portanto, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e ao aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Digam amém. Nós temos Tito recebendo várias explicações pastorais, principalmente para administrar a igreja do Senhor, a obra de Deus que estava em Creta. Pode pronunciar Creta, mas o correto é Creta. Uma ilha aonde nós, ao estudarmos sua história, era de uma impiedade terrível, apesar de ter alguns sábios que lá existiam. Entre eles está o grande sábio incluído no livro Fator Melquisedeque. Mas a ilha de Creta, não confundir com Crente, por gentileza, já que está sendo filmado, mas era problemática, de maneira que o apóstolo Paulo mostrou e disse: os cidadãos de Creta ou de Creta são bestas ruins. Por aí os irmãos tiram a dificuldade em que Paulo teve quando disse: te coloquei aqui para cuidar daquilo que falta aperfeiçoar. E para Tito, como jovem, não fora fácil. A história da ilha é muito antiga e também tem algumas contradições. Alguns afirmam que lá nasceu a descendência dos filisteus e que de lá veio a raça do grande gigante que enfrentou Davi. Deixando de lado estes comentários das tradições rabínicas, talmúdicas e do Midrashim, assim diz as Escrituras: a graça de Deus se manifestou dos céus. Aqui nós temos uma linguagem da salvação de Cristo encarnado, ou seja, o verbo encarnado. É o resumo da encarnação daquilo que está escrito em Mateus, que por obra e graça do Espírito Santo o Senhor foi gerado. Por isso a expressão a graça de Deus foi revelada salvadoramente. Então, a graça salvadora não se trata aqui de uma graça comum e nem tampouco de um dom adicionado, mas da graça salvadora. A graça de Deus é um de seus mais conhecidos, amados e maravilhosos atributos, e situa-se bem ao lado da sua eternidade e da soberania e da pré-existência do eterno. A graça trata-se literalmente do favor pessoal de Deus, que ocasiona prazer, felicidade ao coração da quem ela é otorgada. A graça é o gentil favor de Deus que se inclina sem cessar para abençoar a criatura desvalida e só. Esta graça está representada, está encarnada, está manifestada na pessoa de Jesus Cristo. E aqui está uma resposta ao docetismo, que é a doutrina herética que afirmava tanto no tempo de João
o apóstolo amado, como também em outros tempos, e aqui também, e nos tempos de Paulo, de que Cristo veio em espírito e não em carne. Por isso que o apóstolo João fala que todo aquele que nega que Jesus veio em carne é do anticristo. Não necessariamente o anticristo do Apocalipse, mas são anticristo, contra Cristo. Então, o docetismo é a doutrina que ensina que Cristo veio simplesmente em espírito. Mas Cristo não veio em espírito, ele veio em carne. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Esta expressão se fez carne, em saarco, no termo grego, ele tomou a condição humana. Nós chamamos uma linguagem mais encarapitada, mais elevada, tabernaculou-se, tomou a forma de homem. E como ele tabernaculou-se, logo ele veio como homem. E como homem, ele veio como segundo Adão, segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 45, está escrito que o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o segundo Adão é espírito vivificante. Aí a palavra Adão dá a ideia de homem, literalmente homem. Esse Cristo manifestado na forma de charisma, na forma de graça, não é um espírito como prega aqueles defensores da doutrina do docetismo, porque se Cristo viesse só em espírito, então os demônios e Satanás deveriam receber perdão, mas não foi isto e nem será. Primeiro, porque Deus não quis salvar os espíritos. Primeiro, porque os espíritos malignos, incluindo Satanás, Lúcifer, e como você queira dar outro título a ele, literalmente, amados irmãos, ele foi condenado. Logo, não teria e nem tem. E eu vi lá em Paulo Jacinto, quando eu fui pastor, alguém da igreja querendo que Satanás fosse salvo. Mas será que Deus não tem nem um pouquinho de piedade de Satanás? Não vai ter, de hipótese alguma. Por quê? Porque Satanás não feriu a santidade de Deus, ele feriu a soberania de Deus. E quando se fere o estado soberano, não se tem perdão. Nesse sentido, Deus derruba, Deus diminui. Então, para o diabo não tem perdão. E Jesus disse o seguinte: o príncipe deste mundo já está julgado. O texto grego e hebraico diz: já está condenado. Portanto, a salvação veio para os homens. Jesus se fez carne para salvar os homens. Foi Adão que pecou, foi Eva que pecou, fomos nós que pecamos. Por isso, a graça redentora veio para redimir, comprar, lavar, justificar, purificar, ordenar, que Cristo viesse salvar a todos nós. Nesse sentido, a graça é aquilo que eu falei em alguns segundos, o próprio Cristo. Cristo é a graça de Deus. Não há salvação fora desta graça. Todos nós que estamos aqui não estamos pela misericórdia, estamos pela graça, porque há uma grande diferença entre graça e misericórdia. É que misericórdia é dado a quem não merece, e a graça é dada como favor imerecido. Repetindo, misericórdia você dá se quiser. Agora a graça já está dizendo, é de graça, é favor, é diferente. A misericórdia tem limite, mas a graça não tem limite. Apesar de alguns pontos teológicos que não entrarei, porque sou inimigo da doutrina do calvinismo, da predestinação,
que para mim não passa de uma facada no coração do amor de Deus. A graça de Deus, ela não tem limite, ela é universal, ela é incolor. A graça de Deus não determina um nasceu para o inferno e outro nasceu para o céu. Isso é coisa de Agostinho de Hipona, isso é coisa de Calvino. A Bíblia diz que Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade e da salvação. Todos, goim em hebraico, todo povo, todo. Mas os homens rejeitam a graça. A graça, ela é incolor porque ela é para o preto, é para o branco, é para o galego, e é para os pele amarela, é para as tribos, é para as línguas, sim senhor, é para todas as nações. A graça, ela não tem limite enquanto o homem estiver em vida e reconhecer este sistema salvífico. A graça não é barata, a graça não deve ser ensinada como se fosse algo simplesmente do que veio para o céu. Um eu quis e outro não, eu mandei para o inferno. Não, a graça é para salvar a todos. Jesus morreu por Israel, Jesus morreu pelas nações, Jesus morreu universalmente. O sacrifício do Calvário é o sacrifício universal. E deixe-me falar, olhando para esta câmara, eu estou na Assembleia de Deus e um credo assembleiano não é calvinista. Nós somos literalmente crentes e salvos pela graça. O calvinismo é querer diminuir o amor encarnado de Deus, mas Cristo Jesus é a graça que nenhum calvinista, nenhum jamais pode pará-la. Conceituação da graça. A palavra conceituação, graça, tem vários sentidos. E eu quero só dar uma parada aqui, por gentileza. Na Bíblia de versão corrigida, a palavra graça aparece 190 vezes. Mas observem, às vezes graça quer dizer também agradecimento por alguma coisa ou bênção recebida. A própria bênção que alguém recebe pode ser entendida como a graça. Nas cartas do apóstolo Paulo, graça geralmente significa as somas das bênçãos que os homens recebem por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. Não é por meio de uma predestinação criada em uma época de trevas, aonde Calvino, Agostinho de Hipona, nem ao menos conhecia direito as escrituras e viviam filosofando e perdendo dentro das suas próprias sabedorias. O manual do crente não é as institutas de Calvino. O manual do crente é a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por que eu trouxe esta palavra? Eu poderia pregar outro tema. Eu trouxe esta palavra porque eu aprendi, quando o pastor da igreja não está, você não doutrina no sentido em que os irmãos estão acostumados com a linguagem doutrina ou usos e costumes. Nós doutrinamos como convidado dentro da leitura bíblica, doutrina bíblica, porque eu tenho que respeitar a ausência do pastor e o representante que ele colocou no púlpito, o evangelista que está a conduzir este culto. Mas observe bem, graça é a perfeição do divino caráter que é exercida para com os eleitos. Aqui não venha com a ideia de que eleição em Calvino, eleição disso, eleição daquilo. A igreja é predestinada conforme aos Efésios capítulo 5, no sentido de que no momento em que aceitamos a Cristo, nós sabemos e recebemos a certeza de que vamos para o céu. É a igreja que foi eleita pelo sangue
da nova aliança. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que escolheu a nós, que nos escolheu. Por isso a Escritura diz: a graça de Deus se revelou dos céus, trazendo salvação a todos os homens. Não confundir a graça com o amor de Deus nesse sentido, apesar que tem uma palavra que nós chamamos de rached, mas nós não podemos pegar ela, mas está imbuída, porque o amor de Deus foi que nos constrangeu, mas graça é uma coisa, amor de Deus é outra. Observando amor e bondade de Deus, amor e dispensação para com a igreja, amor em demonstração de reconhecimento e gratidão. Paulo fala isso aos Efésios capítulo 1, versículos de número 6, a 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 3. Agora, nós temos a natureza da graça de Deus, que Paulo recomenda e diz a Tito assim: a graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens, Literalmente, esse texto, ele coaduna com o texto escriturístico lá da Septuaginta, da tradução grega, da tradução hebraica, da Stuttgart. Não existe aqui nenhuma brecha, nenhum hiato. Não, senhor, pelo contrário, está literalmente dizendo: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Porquanto, quando subir no púlpito, meu querido e minha irmã, seja o domingo, seja na congregação que você congrega, seja na rua, seja no culto, nunca diga: ore pelo meu filho, porque, irmão, para Deus salvar, se ele for filho da promessa, ele vai ser salvo. Isso é heresia, isso é uma loucura. Nunca fale isso. Não, diga: ore pelo meu filho, para a graça de Deus alcançá-lo. E eu não estou falando de heresia. E eu não quero dizer aqui os tempos em que eu passei a estudar, só basta dizer que de 78 para cá. Mas observe aqui a natureza da graça. A mente humana não está devidamente capacitada para compreender a infinitude da graça em todas as suas múltiplas dimensões. Ou seja, a graça é multiforme. Se ela é multiforme, ela opera da maneira que Deus determinou. Nenhum homem pode ensinar a Deus, nenhum homem, nobre evangelista e nobres obreiros, pode definir Deus em teologia sistemática, colocar Deus está aqui na teologia sistemática de Armstrong, Deus está aqui na teologia sistemática de Stanley Orton, Deus está aqui na teologia sistemática de Charlie Rod. Deus não se enquadra dentro da nossa teologia. Deus está na Bíblia, Deus é atemporal, Ele é eterno. O plano da graça é diferente das explicações teológicas, porque a graça em seus múltiplos significados, ela deve ser alcançada, tanto que você queira ou que você não queira. Olha aqui uma coisa, veja como a graça, ela é maravilhosa. Ela é sublimada, elevada. Por quê? Porque aqui você não pode dar um de bonzinho, porque todos nós somos iguais. E nós não prestávamos de hipótese alguma. Aqui tem pessoas que viviam no devaneio, outros no alcoolismo. Devaneio já define tudo, não é? Mas no alcoolismo, outros em drogas, outros viviam em outros tipos de vício. Não prestava. E a graça foi lá e te alcançou e te trouxe. Lembre quem você era, lembre quem você é e lembre quem você será se sair debaixo da graça. Observe isso agora. Todos nós repudiamos
pelo sentido psicológico, a ação de um psicopata. Nós condenamos um psicopata, nós não aceitamos um estrupador, nós não aceitamos um assassino, nós não aceitamos determinadas coisas porque dá vontade de se vingar. E não aceitamos mesmo, né? Não aceitamos. Mas aquela persona não grata para a sociedade, a graça de Deus se manifestou para ela. Então a graça vai, vou usar esse termo, tá? Português, a graça vai, pega o estuprador, pega o miliciano, pega os toxômanos viciados, pega o Fernandinho Beiramar, pega o Marcola, pega o pior da sociedade, transforma, regenera, purifica, aplica a paligenese, o novo nascimento, traz para a igreja. Esse é o poder da graça. E eu não entendo, às vezes entendo, mas eu quero dizer por linguagem de ironia, já que a Bíblia tem 391 tipos de linguagem. Porque alguns dos irmãos às vezes dizem assim: olha, nós vamos evangelizar. Aí sai, chega na rua, aí diz assim, encontra a mulher de vida fácil, que eu não vou citar o nome popular, mas encontra a mulher de vida fácil e diz assim: olha o folheto, Jesus te ama. A palavra penetra, a mulher vem e aceita Jesus. Passa pelo homo afetivo, aí diz Jesus te ama. Aí o indivíduo vem, aceita a Jesus. Passa pelo drogado e lá diz Jesus quer salvar a sua vida. Aí vem, mas quando vem para a igreja, parece que a igreja não quer aceitar a conviver com as diferenças e com os novos. E isso eu tenho observado ao longo de 1976 para cá, de pessoas na igreja que não aceita os novos, e quando chega diz assim, ele pregou para aquela pessoa que vivia em vida desgraçada significa sem a graça, né, literalmente, e quando a pessoa vem diz assim, fulano, cuidado, não ande com cicrano porque ela é mulher de vida fácil, olha, não ande com Beltrano porque ele era homem afetivo, não ande com Beltrano porque ele era viciado, não ande com cicrano, isso é hipocrisia, nós ganhamos e nós perdemos. Por isso que a Assembleia de Deus está sendo taxada da igreja que mais ganha e que mais perde, porque nós fazemos acepção de pessoas, quando o nosso Deus não fez acepção de pessoas para salvar você, seu filho, sua família, a minha. Por quê? Porque a graça não faz acepção, a graça junta, a graça limpa, a graça compra e a graça leva para o céu. Glória! A graça de Deus, ela foi manifestada para o ético. A graça de Deus foi manifestada para o religioso. A graça de Deus foi manifestada para o perverso. A graça de Deus manifestada para a mulher de vida livre. A graça de Deus manifestada para o drogado. A graça de Deus manifestada para o filósofo. A graça de Deus manifestada para todos. Você está aqui por causa da graça. Mas veja, Atos capítulo 4 e versículo 33, o apóstolo aos gentios, Paulo diz que a graça de Deus é grande, a grandeza da graça é a própria grandeza de Deus. E por ser grande, a graça envolve todo o mundo. Por ser grande, ela alcança todas as épocas. Por ser grande, ela se torna, abre aspas, um veículo eficaz para envolver toda a humanidade, predispondo-a a tornar-se merecedora da redenção divina e facultando-lhe oportunidade de escapar à justa e inevitável condenação do inferno. Quem nos livra do inferno é a graça. Se você recebeu a graça, vele pela graça que está em você, porque tem muitas pessoas que estão ultrajando a graça de Deus, levando como graça barata, sem sentido,
muito, toma ceia em pecado. Diz que é salvo, mas odeia o irmão. Diz que tem a graça, mas anda enfuxicada. Diz que tem a graça, mas vive de partidarismo. Diz que tem a graça, mas vive de facções. Diz que tem a graça, mas não suporta o outro. Diz que tem a graça, mas puxa o tapete do outro. Diz que tem a graça, mas vive perdendo tempo em redes sociais e em loucuras. Olha, quem tem a graça de Deus, olha para o irmão e diz: eu te amo, eu te amo, eu te perdoo. Não anda com essas loucuras. Você pode ter 40, 50, 60 anos de crente nessa igreja aqui histórica, mas você não passa de um salvo pela graça. A graça é suficiente. Para os irmãos, eu recomendo que estude um pouco mais sobre predestinação, eleição, adoção e o equilíbrio bíblico, para não cair nessas loucuras que estão se pregando por aí. Hoje eu estava vendo, ontem estava conversando com um amigo sobre uma notícia que saiu no Gospel Prime. Uma turma de pastor, porque para mim não é pastor, já questionando: você não pode mais convidar o pecador que é constrangedor. Ora, irmão, você vai quebrar uma coisa que é a Bíblia. Jesus foi o primeiro a convidar as pessoas. Não pode mais chamar à frente. Deste loucura, isso é heresia. A igreja, estamos aqui para fazer convite e dizer que Jesus salva, cura, batiza, prepara e leva para os céus. Levanta sua mão comigo, eu estou já a afindar. E diga: a graça é suficiente. Foi Paulo que disse lá em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Aliás, nós temos 4 cartas aos Coríntios, só chegou até nós 2. Mas observe, Paulo diz literalmente assim: olha, fui 3 vezes em oração ao Senhor, e ele falou-me: a minha graça te basta. Essa expressão basta é uma tradução para o nosso português para dizer literalmente suficiente, abastedora, abastança, segura, que cobre, que levanta. É essa graça. Então, essa graça que basta, Paulo recebeu no momento dos seus espinhos. Mas há pessoas que não querem mais sofrer nada na igreja, porque logo já estão se desviando. Escuta-me aí. Estamos vivendo um tempo de uma geração sintética, e todos nós sabemos que o sintético se dilui, e vivendo também uma geração artificial que não é verdadeira. Hoje, para se pregar, tem que ter todo um cuidado. Se você vai doutrinar o irmão, o outro fica uma semana sem vir à igreja, o outro vai e se desvia, o outro vai e procura outras denominações. Não, irmãos, isso é excesso de religiosidade, porque quem é alcançado pela graça suporta ser doutrinado pela mesma. E olha que o apóstolo diz no versículo, ele diz assim, ó: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, ou seja, a graça, ela tem esse poder de ensinar que você deve, deixar a impiedade, renunciando também às concupiscências, que são os apetites carnais desordenados e mundanas, e as impiedades, e vivamos neste mundo sóbria, justa, de maneira justa. Ou seja, a graça de Deus, ela não enlouquece ninguém. A graça de Deus não coaduna com o universalismo, que você tem que fazer o que quiser e depois lá no fim Jeová te aceita de qualquer maneira. Não. A graça de Deus, ela quebra a impiedade. A graça de Deus, ela dobra a concupiscência. E a graça de Deus, ela lhe deixa sóbrio, sadio. Você com sabedoria, você não faz loucura, porque a graça multiforme, ela vem em um conjunto de salvação, sabedoria, edificação, ciência divina e etc. Agora, pastor,
Ele não está aqui, vamos usar o nome dele, porque ele é o pastor da igreja, né? O pastor já dá um aperto aqui, a cara fica vazia. Dá uma coisa ali, aí nós não queremos esse homem aqui. Peraí, você não é dono de igreja. Quanto mais a Bíblia diz assim, fira-me o justo com a verdade, isso me servirá como bálsamo. Você não pode vir contra a graça. Quem não quiser ser pastoreado, sai debaixo da graça. Quem não quiser ser pastoreado, não tem que ficar aqui, porque aqui a graça ela é equilibrada. Foi Tito sabia da graça, foi pregar a graça, e os que estavam sobre ele estavam pastoreados pela graça. Quem tem a graça aceita suas lideranças. Irmãos, pastor não falou nada, não. Mas nós não servimos a Espírito Santo de ti, nem de outras operadoras. Escuta a mim, olha, você precisa aprender nessa idade toda a conviver com as diferenças, a conviver com as mudanças e os trâmites das próprias mudanças. A graça de Deus colocou aqui um líder e tem que ser respeitado mais ainda. Eu sou mais velho do que você, que importa? Você é tão velho e fica falando besteira. Eu vou fazer 52 anos também, já passei de meio século. E com 21 anos eu ficava de estar esse garoto aqui, ó, escutando o pastor Beni aqui, e morando aqui em cima, e cuidando, e aprendendo. E hoje sou o que sou, pela graça e pelo pastorado deles. Mas diga lá comigo, a graça é suficiente. Então, os que podem, por favor, façam assim, ó. Ó, como se estivesse andando, para lá e para cá. Só os que podem. Porque tem os que podem, os que não podem e os que não querem. Olha os que podem. Os que podem, os que não podem e os que não querem. Mas os que podem, faça assim, diga, eu estou marchando. É espinho de um lado e graça do outro. É espinho de um lado e a graça do outro. Quando o espinho fere, a graça consola. Ei, é a graça de Deus. Você tem que viver acompanhando, vivendo e andando com a graça. As dores da alma, as dores de fora o íntimo, as tribulações da vida, a vontade de parar, a vontade de desistir. Paulo disse, apertado por todos os meios. Ele fazendo pleonasmo por todos os meios. Está atribulado, mas não derrubado, mas não abatidos. Triste, mas não caído. Por quê? Porque o espinho, que é símbolo do sufoco, da maldição, da tristeza e das enfermidades, não é capaz de anular a suavidade, a intrínseca, meiga e poderosa e consoladora da graça. Ande na graça, pregue na graça, louve na graça, marche na graça, glorifique na graça, venha para o culto pela graça, dizime pela graça, vença o diabo pela graça, tire força da fraqueza pela graça. É pela graça. A minha graça te basta. Quer que você quer mais? A graça basta. A graça basta. Sabe o que significa isso? Significa mais ou menos isso. Deixa de reclamar. Deixa de reclamar. Deixa de reclamar. Eu sei porque estou dizendo isso, né, Nael? Eu sei. Deixa de reclamar. Deixa de murmurar. A minha graça te basta. Você chegou até aqui por causa da graça. A graça tem colocado você de pé, mantido de pé, abastecido sua alma, seu espírito e seu tutano. Senhores e senhoras, para terminar, a graça de Deus é verdadeira. Literalmente, a graça de Deus
pode ser derramada hoje, mais uma vez, a qualquer ser humano. A graça de Deus tem que estar nos nossos lábios. Provérbios capítulo 22, versículo 11. Tem que estar aonde? Em nossos lábios. Em nossos lábios. Às vezes estou lá na reunião, quando termina a reunião, alguns amigos perguntam como é que vai, pastor Napoleão de Castro. Eu digo, vencendo pela graça. Alguns já me chamam não mais de Napoleão, chamam de lá vem eu vencendo pela graça. Pela graça, pela graça. Porque a graça tem que estar nos lábios. Agora você levanta de manhã, murmuração. Levanta de manhã, a dívida já lhe tira do equilíbrio. Levanta de manhã, não louva. Pela manhã e pela tarde, nada. Os teus lábios só faz reclamar. A situação é beligerante. Você tem que ter a graça nos lábios. Sabe, eu sou invocado, mas invocado no sentido da palavra nordestina. Abusado, irritado com gente que todo dia irmão, ore por mim porque o diabo se levantou. Irmã, ore por mim porque o diabo está aí. Ore por mim porque o diabo chegou. Ore por mim porque o diabo está me apertando. Ore por mim porque o diabo está fazendo. Irmão, olha, quem tem a graça nos lábios não tem o diabo no mesmo. Quem tem a graça nos lábios não fala do diabo, fala de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus. Está doendo, mas eu venço pela graça. Estou atribulado, mas eu venço pela graça. Fui injustiçado, mas eu venço pela graça. Ei, agora é só falando do diabo, do diabo, do diabo. Fala da graça. A graça é multiforme, a graça é real, e ela é tão real que é a única vez na Bíblia que eu encontro essa expressão, em 55 vezes que eu li as Escrituras, e 56 vezes eu estou aí no livro terminando o livro de Samuel. Mas escute bem, em nenhum outro canto da Escritura você vai encontrar a expressão graça real, a não ser em Hebreus 4,16, quando diz assim, ó, olha, cheguemos confiadamente ao trono da graça, aí é graça real, a fim de ser socorrido no momento oportuno. Sabe quem te socorre? Sabe quem te socorre? É a graça de Deus, é o trono da graça. Agora, quem vive atrás de homem, quem vive bajulando, e eu não vou dar a definição de bajular, porque é uma falta de ética, quem vive no desespero atrás de político para lá e para cá, aí sim, aí vive a mendigar. Mas quem vive pela graça tem um trono real, o trono real, e no trono real está o Cristo, o dono do próprio trono, é a própria graça. Nós temos um trono da graça. E as operações da graça são prometidas, derramadas, recompensadas, adornadas. Graça para enfrentar o deserto, graça para enfrentar as vicissitudes da vida. Terminando aqui, os que podem estar de pé, por gentileza. Repito, só os que podem estar. Fica de pé, os que podem. E diga comigo assim: 3 coisas se manifestam dos céus. Vamos repetir para ficar mais bonito, mais elegante? Então diga lá: 3 coisas se manifestam dos céus. A primeira, a glória de Deus. Salmo 19, versículo 1 diz: os céus manifestam a glória de Deus. Mas não é a glória o Icabode, aquela glória que os judeus chamam de Shekinah, os judeus da Cabala, da feitiçaria Cabala. É o Icabode, não. A graça, a glória que se manifesta do céu é a glória da criação. Os céus revelam mais que um design inteligente. Os céus revelam um ser criativo e criador. Então, quando diz os céus manifestam a glória de Deus, ou seja, sabemos e entendemos pela Bíblia e pela teodiceia e pelo conhecimento empírico, intuitivo e também científico, e o senso comum aponta que para o sol estar ali, a lua está ali, uma mente altamente capacitada foi capaz de fazer tal maravilha. Por isso que os céus manifestam a glória de Deus. Agora, a segunda coisa que se manifesta do céu
Romanos capítulo 1, versículo 18, está escrito: a ira de Deus se manifesta sobre os filhos da desobediência. A ira, irmãos, de Deus é um atributo. Porque quando Deus se ira, é a única coisa que Deus custa a fazer é irar-se. Mas quando ele se ira, não tem como. A terceira coisa é a graça. E a graça de Deus se manifestou do céu, trazendo salvação a todos. A todos. Então nós vamos dar uma olhada educada um para o outro, com muito cuidado, por causa deste vírus. Você olha e pergunta para ele assim: desses três atributos, glória, ira e graça, qual você quer sobre você? Pergunta. Desses três atributos divinos, qual que você deseja sobre sua vida? Glória, ira ou graça? Sabe por quê? Vocês acertaram, e claro que acertaram de qualquer maneira. Escute bem, porque a glória, que ela seja revelada na criação, ou que ela seja o Icabode, quando enche o templo e Jesus começa a curar, batizar, ela só traz alegria, e é um efeito da comunhão e da aceitação do selo. A ira de Deus é diferente, a ira é devastadora, a ira revela um Deus terrível, a ira revela um Deus que não aceita o pecado, a ira revela um Deus que desnuda o homem e revela o que está em oculto, e mostra a toda a vergonha que o homem possa fazer. A ira de Deus puniu Satanás, puniu a terça parte dos anjos. A ira de Deus puniu Nabucodonosor. A ira de Deus puniu o faraó. A ira de Deus puniu Alexandre Magno. A ira de Deus puniu Herodes. A ira de Deus puniu os grandes nababescos e orgulhosos. Agora, a graça é diferente. Com a graça você não sente a ira. Com a graça você pode até não sentir alegria, mas você sente comunhão. A graça, ela ajuda. A graça é forte. A graça vivifica. A graça levanta. A graça guia. A graça refrigera. A graça é rica. Efésios diz, pela riqueza da graça. Ei, nós somos ricos pela graça. É a graça que enriquece. Sim, pela graça. A graça de Deus. Abra a boca agora e glorifique ao Deus da graça. Ele se manifestou. Está escrito em Mateus 1:23, Emanuel, Deus conosco. A graça se manifestou e você vem para o culto para olhar a veste de irmão, para olhar o que o irmão está falando, para olhar o português do irmão, a gramática do irmão, para fazer besteira. Você vem para aqui para glorificar ao Cristo da graça. Graça nos lábios. Quem tem graça nos lábios, abre os lábios agora e glorifica, e magnifica, e exalta o Senhor. A graça não produz histeria. A graça produz alegria e equilíbrio. O problema de muitos hoje, aliás, no mundo pentecostal, não diria nem neopentecostal, mas no nosso mundo mesmo, é que estamos vivendo uma época de histeria. Chegam os grandes movimentos, aí diz, Jesus batizou 500. Quando chega o culto de doutrina, procura quem foi batizado, o gato comeu a língua. É histeria, é pula-pula, nada contra. Quando Deus desce mesmo a graça, a gente não suporta. Mas estou falando de histeria, sabe? De emoções. Ele fica tão cheio. Eu vou até fazer uma cara para você, câmara. Tão cheio que quando termina o culto, pergunta, onde foi a mensagem? Sabe que eu recebi tanta graça que eu não sei nem onde é que eu estava? Conversa. A graça não tira a faculdade, a mental, a razão. Quem recebe, quanto mais graça, mais senso tem. Quanto mais graça, juízo tem. Quanto mais graça, sabe o que aconteceu no culto? Recebe força, alegria e batismo e sai dizendo, quando pergunta, que mensagem foi? Foi sobre a graça. Que mensagem foi? Foi sobre a santidade. Que mensagem foi? Foi sobre arrependimento. Que mensagem foi? Foi sobre o rio de Deus. A graça não provoca histeria, minha irmã. A graça não. E outra coisa, que graça é essa? Que só te visita no círculo de oração e nas festas. E no culto de ensino não te visita. Está errado!
Senhores, se o pastor presidente José Osvaldo estivesse aqui, o pastor Jairo estivesse aqui, eles concordariam comigo. Se o pastor José Wellington estivesse aqui, concordaria comigo. Vivemos uma geração de pragmatismo, onde muitos só querem ouvir mensagem que enche o ego dele, quando não enche o ego, que satisfaz. Pastor, esse pastor é bom, esse pastor é bom. É, porque só prega o que você quer. Aqui não, a graça prega o que você não quer. A graça diz que você era pecador, a graça diz que você é miserável, mas recebeu a recompensa do perdão. A graça diz que você está errado. A graça diz que você precisa adorar. A graça não veio para caprichar os seus egos, para fazer um cafuné no seu coração. Deixa eu usar essa linguagem. Não. A graça veio para salvar, corrigir, redaguir e levar para os céus. Está na hora da igreja, dos patriarcas, dos homens de Deus, abrir os olhos. Que geração é essa? Onde homens como eu, como você, não tem oportunidade mais para pregar em grandes eventos, porque a geração hoje quer ouvir cantores. Antigamente nós enchíamos os estádios de futebol para ouvir Billy Graham e grandes pregadores. Hoje se enche para ouvir cantor. Cantor, irmão, é peixe. Peixe é comida leve. Agora, e brasa, nós precisamos é de pão, e o pão do céu, de mensagem que edifique, e não de uma geração que fica rodopiando, pregadores, meninos, anel no dedo, mas menino, sai pelo meio da igreja, atrapalhando todo mundo, abraçando as irmãs de forma inconveniente, e dizendo, Jesus está aqui, Jesus batizou ali. Batizou o quê? A graça tem juízo, a graça tem razão, a graça perfeita, a graça é a régua de Deus. Queridos irmãos, abra os olhos, os movimentos devem ser feitos de cima para baixo e não de baixo para cima. A graça vem de cima e não de baixo. Glória! Glória! Você vai para casa hoje aprendendo de que a graça de Deus é que tem sustentado você no câncer, no diabetes. Entende agora? Com a hérnia de disco, tumores diversificados, enxaquecas crônicas, provas terríveis na vida. E você chegou aqui por causa da graça. Não foi por causa de pregador, não. Por causa de mensagem de receba. Receba o quê, pelo amor de Nosso Senhor? Me diga. Agora fica numa agonia. Desculpa aí os irmãos internautas. Fica numa agonia. Quando era do carnaval, não reclamava nem a pau. Quando era para as outras festas, de hipótese alguma. Agora passou os minutinhos. É uma agonia infeliz. É uma inquietação luciferiana. Para! Você veio para aqui para receber. Você não é aqui o objeto de adoração. Você é o adorador. Então levanta as tuas mãos para os céus de maneira consciente e racional e adore ao Senhor. Adore. Nós somos o espelho, né? Nós do altar do púlpito somos o espelho. Então, começa pelo púlpito. Recebe a graça aí atrás, vai. Recebe a graça. Atrás. Agora, na minha direita, em nome do Senhor, na minha direita, sinta a graça, a suavidade intrínseca da graça, a beleza da graça. Na minha esquerda, na galeria, você que nunca mais falou em línguas do céu, línguas originais do Espírito, recebe agora, renovo espiritual agora. Você que está perturbado, seja livre desta perturbação agora. A graça tira algemas da alma, da depressão, da opressão. Recebe, abre a boca, levanta essa mão consciente e diga: eu sou fruto da graça, alcançado pela graça. Glória!
Você pode ter 1 ano, 8 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 60 anos, 80 anos, 70 anos, pode ter 90 anos aqui, mas está pela graça. Você nem via no culto hoje, quase não conseguia, a situação terrível, mas a graça foi maior e te trouxe. Glória! Pode glorificar ao Senhor. Eu estou já terminando. Glorifique ao Senhor. Ao Senhor. Ele mandou a graça salvadora. Você é salva. Você é salva. Você é salvo. Oh, crente. O crente mais fraco deste lugar tem mais moral que o diabo. Primeiro, porque o diabo não tem perdão. E você, com toda a sua fraqueza, tem perdão. Abre a boca, crente fraco, e glorifica o nome do Senhor. Por que crente fraco? Porque é a única vez na Bíblia que está escrito em Hebreus 3:15, temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Então, digo fraco, eu sou forte. É forte pela graça. Pode levantar a mão, porque aí está na Bíblia. Está na Bíblia, 2 de Paulo ao Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Levantando mão santa sem ira e sem contenda. Só aí dá um sermão de mais de 2 horas. Levantando mãos santas sem ira e sem contenda. 4 tópicos para você fazer uma grande mensagem. Levanta a mão em nome do Senhor. Levanta as mãos. Mãos, 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 mãos. E agora? E diga lá para o Senhor. Reveste-me, reveste-me, reveste-me. Visita-me, 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 visita-me. Abre a boca e diga: visita-me, visita minha alma pela graça. Glória! Moço, eu comecei aos 12 anos de idade. E o Senhor tem me sustentado em cima praticamente dos 52 que vou fazer agora. Moço, não vale a pena viver uma vida sem oração, moça. Abre a boca, geração jovem. O Senhor quer usar você pela graça. Adora o Senhor. Eu não estou pedindo forçado, eu estou conscientizando que você veio aqui para adorar, 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 adorar aquele que se manifestou para você. Sabe quem era você? Pecador ruim, desgraçado como eu, e a graça se manifestou para você, e você ainda não quer abrir a boca e glorificá-lo. Enquanto você adora, em 2, 3 ou 5 segundos pelo menos, adore, abre a boca. Isso eu posso mandar sim, porque o sacerdote que ministra o culto, sacerdote e vice-sacerdote, tem o direito de mandar o povo adorar. Nós temos, então pode adorar, adore, 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 aterriza, crente, adora! Estás livre da ira, recebe a visita da glória, mas vive em toda a vida com a graça no teu coração. Aleluia! Pode adorar ao Senhor, deixa a graça suavizar a agrúria de tua alma. Disse Davi: tira minha alma da prisão. A graça vai tirar você da prisão. Eu não sei qual, mas a graça vai tirar. Há alguém nesta noite que não é evangélico ainda, por gentileza? Cadê a mão dos crentes? Só os crentes, por gentileza. Só os evangélicos. Que beleza, que maravilha, que graça. É a graça de Deus. Agora, aonde está uma pessoa que ainda não é crente? Tem, por gentileza? Se tiver quem não é crente ainda, que é afastado, se tiver, faz assim, ó. Tem alguém não evangélico aqui? Todos são, hein? Muito bem. Há alguém sentindo alguma dor? No mínimo 2, para que eu possa orar, porque o horário já não me permite. Vou falar e repetir e vou fechar. Depois do culto não me chamem, porque enquanto eu estou sentindo inspiração.
Há alguém sentindo alguma dor física nesse momento? Está sentindo? Tem alguém sentindo alguma dor? Se tiver, vem à frente agora. 1, 2, 3, ligeiro, porque eu quero fechar o culto. No sentido da minha prédica e passar o microfone para o pastor da igreja, a qual o pastor Jário confiou. Eu peço que aos tocadores, porque eu tenho um problema. Quando começa a tocar na hora que eu estou pregando, eu me perco todinho. Glória a Deus. Desculpa aí, é por causa de mim mesmo. Não é nem porque eu não gosto, acho bonito. Pode vir, venha. Suba os 3 aqui, não é pecado não. Não pode ser muito por conta do horário. Muito bem. Os obreiros estendam as mãos, por gentileza. Você lembra na nossa época como era? Precisava fazer isso? Não. Jesus batizava. Eu lembro do pastor Zé Alves de Moraes. Que lembra? Lembra daquele? Pronto. Precisava naquela época fazer isso? Não precisava. Jesus curava, fazia maravilhas aqui. Não pode ser todos. Não pode, viu? No mínimo 3. Meu senhor, rapidinho. Está doendo? Eu estou perguntando, está doendo? Tá? Então diga, Jesus cura. Cura. Jesus cura. A igreja. Procurador, em nome de Jesus. Eu sei que ela não está, mas o senhor vai falar aqui porque tem alguns primos de Tomé de primeira classe que são terríveis. Então, eu vou perguntar se eu responde, tá bom? Cadê a dor? Sumiu? Sumiu? Então desce dando glória a Jesus. E a igreja não glorifica, não? Glória a Deus. Quem põe fim à vida é o próprio Deus. Deus é o dono da vida. E ele leva na hora certa. Descanse a alma. Está sentindo dores? Pode falar? Então, diga lá, Jesus cura. Jesus cura. Jesus cura. A igreja. Jesus cura. A igreja. Jesus cura. Então, faça assim, no nome de Jesus. Vá, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça com o outro, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que ele cura quem quer e quando quer, porque a glória não é minha, a glória é dele. Glória é dele. Está doendo? É? Não está doendo. É? Não está doendo. Eu posso pedir ao senhor, mas está sendo filmado hoje, as pessoas só querem um pezinho para criticar, né? Mas estava doendo? Muito. Estava doendo muito. E agora? Agora não está doendo. Agora não está doendo. Volta a fazer isso, pregador, que Jesus é quem cura. É verdade, Jesus é quem cura. Está bem agora? É? Agora não está doendo não. Mas... E nem vai doer. Então volta lá, dando glória ao nome do Senhor. Vem a senhora. Glória a Deus. Está com dor na cabeça? Aqui. Então olha para mim e diga, Jesus cura. Jesus cura. A igreja. Disse Paulo, fazei tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, em nome de Jesus, balança a cabeça para lá e para cá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha mais para frente, em nome de Jesus. Vá, balance de novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saia toda a dor agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Saia! Procure, calma. Continua? Está doendo ainda? Receba a cura em nome de Jesus. Destrava tudo aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cadê a dor? Estou não sentindo mais. Estou não sentindo. Glória a Deus. Isso não é esterismo, isso é graça salvadora. Estava assim há muito tempo? Estava? Mais de 3 meses. Há mais de 3 meses? E agora, mulher?
Então vale a pena servir o Deus da graça? Deus amém, Jesus. Vale. Vale. Então receba o renovo, receba alegria, receba força em nome de Jesus, porque o Senhor te curou. Glória, eu peço aos porteiros que não deixem ninguém subir mais, porque senão depois o pastor Jário vai ter uma conversa no meu pé de ouvido, aí não vai dar. Desculpa, pastor Jário, estou brincando. Dobre, irmã. A parte da minha cabeça, com a minha garganta, tudo entupido, viu? Entupido. Então, é Jesus quem faz o milagre. Então, diga lá comigo, Jesus. Jesus cura. Jesus cura. Jesus cura. Jesus cura. Agora, prenda a respiração e solte bem devagar. Já que está tudo entupido. Em nome de Jesus, seja curada. Em nome de Jesus, desinflama tudo agora. Em nome de Jesus, toda via nasal seja agora descongestionada, na autoridade do nome de Jesus. Mulher, receba a cura divina agora. Marcos 16 e 18, está escrito: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Em nome de Jesus, seja curada agora. Em nome de Jesus, enfermidade e causa da mesma, desapareça agora. Todo entupimento, em nome de Jesus, receba a unção e já começou! Glória! Olha para mim, mulher. Só quero que seja mais séria do que a senhora é. Como está? Respira. Cadê o entupimento? Cadê a dor? Cadê o negócio que estava aí? Cadê? Pode falar, não tem problema. Se estiver, fala. Se não estiver, fala agora. Ainda. É? Precioso Deus, pela última vez eu faço oração. Se for para os médicos, deixe. Se for prova para ela, deixe. Mas para a tua glória, se queres ser glorificado, desculpe-me a expressão, Senhor, afoita se queres, porque eu sei que o Senhor quer ser glorificado. Na autoridade do nome de Jesus, todo mal sobre o cérebro desta irmã, na cabeça da caixa torácica, todo mal agora, congestimento, entupimento, em nome de Jesus, deixa, saia, em nome de Jesus, saia, receba a cura, em nome de Jesus, pela graça, saia. Respira normal agora. Como é que tá? Glória a Deus. Como é que Tô está? melhor. É? Tô melhor. Tá melhor? Então a senhora vai chegar em casa boa. Por quê? Porque Deus não é tolo, não. Curar todo mundo para eu sair daqui metido o curador, não. Vai lá, porque Jesus cura quem Ele quer. Aqui, né, com todo respeito, aqui não é Valdomiro nem outras igrejas. Né? Vá crendo em nome de Jesus. Pode vir. Estou desse lado aqui. Jesus cura. Amém. E quem é a glória? De Deus. Quem é a glória? De Deus. Então Jesus? Cura. Jesus? Cura. Então em nome dele, ó, para lá e para cá. Em nome de Jesus. Vá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai lá. Em nome de Jesus. De novo. Em nome de Jesus. Desaparece dores e causadores. Em nome do Senhor. Saia desta vida agora. Sumiu. Para a honra e glória de Deus. Tinha muito tempo? Não, de agora, quando eu estava ali orando. E agora? Sumiu para a honra e glória de Deus. Então faz de novo, que eu não sei fazer isso não. Cadê a dor? Sumiu. Então vai dando glória ao nome do Senhor. Hã? É o queimou? Muito bem. Olha aqui para mim. A senhora vai dizer: Jesus cura. Jesus cura. Sabe, eu fico às vezes observando os grandes movimentos. Na hora do pula-pula ninguém senta. Agora numa hora dessa é uma tristeza, né? Vamos lá.
É queimando aqui? É queimando que está queimando? Ainda está queimando ainda? E agora? Está queimando? Tá queimando. Então bora lá. Diga lá, Jesus. Jesus cura. Jesus cura. Jesus cura. Agora receba a cura divina em nome de Jesus. Todo queimou de lado agora, toda enfermidade nas células, ó Senhor, alojado, desapareça em nome de Jesus. Para a glória do Salvador, desapareça agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queimou estranho, saia, seja curada, biologicamente, espiritualmente, em nome de Jesus. Deixa! Procura o queimou. Vá procurando. Está queimando ainda? Só esse lado aqui. Não, não. Tá só ardendo, mas tá bom. Segure, põe a mão. Põe a mão que eu não posso pôr a mão não, que isso é falta de dieta, que loucura. Põe a mão. Querido Senhor, só põe a mão na cabeça. Precioso Pai, queres tu, Senhor, ser misericordioso com tua serva. Eu sei que ela precisa de muita coisa, mas o Senhor está vendo que ela precisa da cura agora. Tira este queimor agora e queima as células indesejáveis. Ei, em nome de Jesus, mulher, seja curada! Procure esse queimor terrível agora. Não, tá bom. Saiu? Não, saiu. Olha para mim. Olho, Cadê o queimor? não tá não. Então vai dando glória ao nome de Jesus. Isso é a graça de Deus. Isso é a manifestação de Deus, consciente, racional e inteligente. Isso não é histeria, isso não é loucura, meu amigo que está me ouvindo. Aprenda, pregador de calça curta, feito, em grandes movimentos, sem experiência, pregue a palavra. Muito obrigado ao nobre evangelista, ao nobre ministério, ao pastor Jário, à irmã Miriam, a toda a igreja, no nome do Senhor, e digam amém.